Você já se sentiu preso em um ciclo de ansiedade e insatisfação, buscando equilíbrio em meio ao caos do dia a dia? Já se perguntou como encontrar paz interior enquanto enfrenta os desafios da vida moderna? O Sermão da Montanha, proferido há mais de 2000 anos, contém princípios atemporais que podem transformar sua maneira de lidar com a mente, o coração e a alma. Nos dias de hoje, é comum nos sentirmos sobrecarregados pelo ritmo acelerado da vida, buscando constantemente um equilíbrio que parece inatingível. Mas e se existisse uma forma de lidar com tudo isso que fosse simples, prática e profundamente transformadora? O Sermão da Montanha, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, traz ensinamentos que não apenas desafiam as normas do mundo, mas oferecem soluções atemporais para questões que continuam a nos afetar. Mais do que palavras bonitas, essas lições contêm princípios que podem mudar a forma como enxergamos a vida, ajudando-nos a fortalecer nossa mente, acalmar nosso coração e nutrir nossa alma. Neste vídeo, vamos explorar a psicologia por trás desses ensinamentos e mostrar como aplicá-los no dia a dia. Você vai descobrir como frases "não andeis ansiosos pelo amanhã" podem servir como ferramentas práticas para encontrar equilíbrio emocional, cultivar gratidão e viver com mais propósito. Vamos mergulhar nas poderosas palavras de Jesus e veja como essas lições podem transformar sua vida. O Sermão da Montanha, registrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, é mais do que um discurso inspirador. É um verdadeiro guia para uma vida plena e significativa. Proferido em um momento de grande transformação na história, ele reúne ensinamentos que desafiam tanto os valores da época quanto os nossos próprios padrões modernos. Jesus, falando a uma multidão diversa, apresentou princípios que, à primeira vista, podem parecer contraculturais, mas que carregam uma sabedoria profunda e universal. Para entendermos a força do Sermão da Montanha, é importante reconhecer o contexto em que ele foi transmitido. A sociedade daquela época era marcada por divisões sociais, injustiças e uma rígida estrutura religiosa. As pessoas buscavam respostas para os dilemas da vida, muito parecidos com os que enfrentamos hoje, como lidar com o sofrimento, como encontrar significado e como viver em paz em meio à adversidade. Os ensinamentos do Sermão da Montanha são únicos, porque não apenas respondem a essas questões, mas também oferecem um convite à reflexão pessoal. Ao contrário das leis rígidas ou tradições impostas, eles desafiam o indivíduo a olhar para dentro de si mesmo e a transformar sua perspectiva de vida. É por isso que eles continuam tão relevantes, mesmo após 2 milênios. Quando olhamos para o Sermão da Montanha sob uma perspectiva psicológica, percebemos que ele aborda diretamente questões emocionais e mentais que enfrentamos diariamente. Ele não se limita a doutrinas religiosas, mas apresenta uma abordagem prática para lidar com nossos pensamentos, emoções e atitudes. É como se cada ensinamento fosse uma ferramenta que, quando usada corretamente, pode trazer mais equilíbrio e harmonia para a nossa vida. Ao longo deste vídeo, exploraremos essa conexão profunda entre os ensinamentos do Sermão da Montanha e as práticas modernas de desenvolvimento pessoal e saúde mental. Descobriremos como essas lições atemporais oferecem uma base sólida para lidarmos com a ansiedade, superarmos a insatisfação e encontrarmos um caminho de paz interior. E assim, à medida que mergulhamos nos detalhes de cada princípio, fica claro que esses ensinamentos não são apenas um relicário do passado, mas uma bússola para navegarmos pelos desafios da vida contemporânea. Vivemos em uma era marcada pelo excesso de informações, cobranças constantes e um ritmo frenético que parece nunca desacelerar. Esse contexto alimenta uma das maiores epidemias do século, a ansiedade. Milhões de pessoas ao redor do mundo relatam sentimentos de preocupação excessiva, tensão emocional e dificuldade em encontrar propósito, mesmo quando suas necessidades básicas estão atendidas. Mas por que isso acontece? Parte da resposta está na forma como nossas mentes foram condicionadas. Fomos treinados,
muitas vezes inconscientemente, a nos preocupar com o futuro e a buscar satisfação em conquistas externas, enquanto negligenciamos nosso bem-estar interno. Esse desequilíbrio gera insatisfação, mesmo em momentos de aparente sucesso. Afinal, quantas vezes você já se viu cumprindo metas ou realizando sonhos, mas ainda sentindo um vazio inexplicável? Ansiedade não é apenas um desafio psicológico. Ela afeta nosso corpo, nossas relações e até nossa espiritualidade. Estudos indicam que viver em um estado constante de preocupação pode levar a problemas de saúde, como insônia, pressão alta e até doenças crônicas. E quando a ansiedade domina, é fácil perder o contato com o presente, vivendo em função de um futuro que ainda nem chegou. É nesse ponto que o Sermão da Montanha se torna uma ferramenta poderosa. Enquanto a sociedade nos encoraja a controlar tudo e buscar garantias, os ensinamentos de Jesus nos convidam a uma perspectiva diferente. Ele nos desafia a abandonar o medo do amanhã e confiar no que é maior do que nós. Essa abordagem não é apenas espiritual, mas profundamente prática. Ela nos ajuda a romper com padrões de pensamento que alimentam a ansiedade e a cultivar uma mentalidade mais saudável. Um exemplo claro disso está na frase: "Não andeis ansiosos pelo amanhã". Com essa simples afirmação, somos encorajados a focar no que podemos controlar o aqui e agora, e a liberar o peso de tentar prever e gerenciar o futuro. Para muitas pessoas, aplicar esse princípio pode ser o primeiro passo para encontrar paz em meio ao caos. Ao longo deste vídeo, vamos desconstruir essa ideia e outras lições do Sermão da Montanha, mostrando como elas oferecem soluções práticas para os problemas emocionais que enfrentamos hoje. Porque, no final das contas, não é apenas sobre aliviar a ansiedade, mas sobre viver com mais leveza, propósito e conexão consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Agora que exploramos como os ensinamentos de Jesus podem ser aplicados para fortalecer nossa resiliência emocional, é importante refletirmos sobre os benefícios concretos dessa prática no dia a dia. Em um mundo onde a ansiedade, o estresse e a busca incessante por satisfação pessoal nos afligem constantemente, essas lições oferecem uma rota de escape e uma verdadeira transformação interior. Ao aplicar os princípios do Sermão da Montanha, começamos a perceber uma mudança significativa na nossa abordagem perante as dificuldades. Por exemplo, o simples ato de focar no presente e deixar de se preocupar com o amanhã, como ensinado por Jesus em Não Andeis Ansiosos pelo Amanhã, ajuda a reduzir a sobrecarga mental que muitos de nós enfrentamos. Essa mudança não é apenas teórica, mas prática e mensurável. Ao reduzir a preocupação excessiva, nossa saúde mental melhora, as relações interpessoais se tornam mais harmoniosas e nossa energia é redirecionada para ações produtivas e significativas. Além disso, o desenvolvimento da mansidão, como vimos, traz como benefício direto o aumento do autocontrole e da clareza mental. Em situações de estresse ou conflito, conseguimos reagir de maneira mais ponderada e menos impulsiva, o que diminui o impacto negativo de nossas emoções. A prática de pausas para reflexão antes de reagir emocionalmente, como propomos anteriormente, reduz o risco de decisões precipitadas que poderiam comprometer nossos relacionamentos e nossa paz de espírito. Outro benefício concreto que surge da prática desses ensinamentos é o alinhamento com nossos valores pessoais. Quando vivemos com um propósito claro e alinhado ao que é mais importante para nós, como a busca por justiça, não apenas experimentamos uma sensação de realização, mas também encontramos mais motivação para enfrentar desafios. A satisfação que vem de agir de acordo com nossos princípios é uma fonte de força emocional que nos mantém centrados, mesmo nas situações mais turbulentas. Esse alinhamento de ações com valores também tem um impacto direto em nossa autoestima. Sabemos que a verdadeira autoconfiança não vem de conquistas externas, mas de uma sensação interna de autenticidade. Quando nos comportamos de maneira coerente com nossos princípios, sentimos que estamos sendo fiéis a quem realmente somos,
o que fortalece nossa autoestima e nos ajuda a lidar com as críticas e adversidades de maneira mais resiliente. A prática desses princípios do Sermão da Montanha, portanto, não só traz paz interior, mas também cria um ciclo virtuoso de bem-estar emocional. Na medida que incorporamos essas lições em nossa vida cotidiana, experimentamos menos ansiedade, mais equilíbrio e uma sensação de propósito renovada. As dificuldades não desaparecem, mas a forma como lidamos com elas muda, trazendo maior clareza e serenidade. A transformação não é apenas de comportamento, mas de mentalidade. Ao viver com a intenção de cultivar a paz interior, a gratidão, a mansidão e o alinhamento com nossos valores, criamos um espaço interno de equilíbrio. Isso se reflete na forma como interagimos com os outros e com o mundo ao nosso redor. Agora que entendemos como os ensinamentos de Jesus podem trazer benefícios profundos para nossa saúde mental e emocional, é crucial saber como incorporá-los na nossa rotina diária. É no cotidiano que a verdadeira transformação acontece, e as práticas que discutimos até agora precisam ser aplicadas de maneira constante para gerar resultados duradouros. Vamos explorar algumas formas práticas de integrar esses ensinamentos no seu dia a dia. O princípio de não andeis ansiosos pelo amanhã nos convida a focar no presente. Uma lição profundamente relacionada à prática de atenção plena é a habilidade de estar totalmente presente no momento, sem julgamentos ou distrações. Incorporar essa atenção na rotina diária pode ser uma das formas mais eficazes de reduzir a ansiedade e aumentar a clareza mental. Comece reservando apenas 5 minutos do seu dia para praticar. Durante esse tempo, procure estar ciente de cada sensação, pensamento ou emoção que surgir. Não há necessidade de tentar controlar esses pensamentos. Apenas observe-os. E se sua mente divagar para o futuro, gentilmente traga sua atenção de volta ao presente. Com o tempo, essa prática simples, mas poderosa, se tornará parte natural de sua rotina, ajudando a diminuir a preocupação excessiva e promovendo uma sensação contínua de paz interior. Outra prática valiosa do Sermão da Montanha, especialmente em relação ao foco no presente, é o cultivo da gratidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não se refere apenas à luta por um mundo mais justo, mas também gratidão por aquilo que já temos em nossas vidas. A gratidão é uma poderosa ferramenta para combater a insatisfação e a ansiedade, pois nos ajuda a mudar nosso foco de escassez para a abundância. Você pode começar criando um diário de gratidão. Cada noite, escreva 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Não importa quão pequenas ou simples sejam, o objetivo é treinar sua mente a reconhecer os aspectos positivos da vida, que muitas vezes passam despercebidos. Com o tempo, você perceberá que a gratidão se torna um reflexo natural de sua forma de viver, o que aumenta sua felicidade e reduz as preocupações. O princípio de bem-aventurados os mansos é particularmente relevante nos momentos de conflito ou estresse. Em vez de reagir impulsivamente, podemos aprender a cultivar uma resposta mais equilibrada e ponderada. A mansidão não é passividade, mas a habilidade de controlar nossas reações em situações de alta tensão. Uma maneira prática de incorporar a mansidão no seu dia a dia é por meio de pausas conscientes. Quando você se encontrar em uma situação de estresse ou conflito, pare por um momento e respire profundamente antes de responder. Isso lhe dará a oportunidade de se acalmar e de responder de maneira mais racional e menos emocional. Essa prática também pode ser combinada com a técnica do diálogo interno positivo, onde você se lembra de que, mesmo em momentos difíceis, tem o poder de escolher a forma como reage. Essa abordagem não apenas melhora a qualidade das suas interações, mas também promove uma sensação de controle e autoconfiança. A mansidão, assim, se torna uma ferramenta poderosa para enfrentar desafios sem ser consumido pelas emoções negativas. Finalmente, um aspecto crucial do Sermão da Montanha é o alinhamento com os nossos valores mais profundos. Como discutido, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, nos lembra da importância de viver de acordo com os nossos princípios.
Para que isso seja possível, precisamos primeiro ter clareza sobre o que realmente valorizamos. Uma forma prática de incorporar esse alinhamento é por meio de uma reflexão diária. Pergunte a si mesmo: o que é mais importante para mim? E minhas ações estão refletindo esses valores? Isso pode ser feito logo pela manhã, antes de começar o dia, ou à noite, antes de dormir. A chave aqui é ser honesto consigo mesmo e fazer ajustes conforme necessário, para que sua vida seja sempre um reflexo fiel do que você considera essencial. Na medida que você começa a alinhar suas ações com seus valores, uma sensação de propósito começa a emergir. Esse alinhamento não só traz mais satisfação, mas também facilita a tomada de decisões e fortalece sua resiliência frente aos desafios da vida. Incorporar os princípios de Jesus em nossa vida cotidiana, não estamos imunes aos desafios da vida. Todos enfrentamos momentos de crise, perdas e momentos de desânimo. Contudo, esses ensinamentos nos oferecem ferramentas poderosas para superar as dificuldades e transformar a maneira como lidamos com os altos e baixos da vida. O medo do futuro é uma das maiores fontes de ansiedade. A insegurança sobre o que virá, seja no âmbito pessoal, profissional ou global, pode nos paralisar. No entanto, o Sermão da Montanha oferece uma resposta clara e prática: confiar no presente e liberar a ansiedade sobre o amanhã. Quando nos pegamos ruminando sobre o que ainda não aconteceu, podemos nos lembrar da orientação de Jesus de que não andeis ansiosos pelo amanhã. Essa lição não nega a realidade do futuro, mas nos convida a aceitar nossa limitação e a confiar que, quando chegar o momento, teremos os recursos necessários para lidar com ele. A busca incessante por mais, seja por mais sucesso, mais posses ou mais reconhecimento, é uma das principais causas da insatisfação moderna. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos diz que não somos suficientes e que precisamos conquistar algo a mais para ser completos. Esse ciclo de insatisfação pode ser exaustivo e muitas vezes nos leva a sentir um vazio existencial. No Sermão da Montanha, a lição de ser bem-aventurados os pobres de espírito nos desafia a abandonar a busca incessante por validação externa e a encontrar contentamento no que já temos. A humildade e a aceitação de nossa condição humana nos permitem perceber que, por mais que busquemos crescimento e realização, já somos suficientes no presente. Uma prática eficaz para combater a insatisfação é a gratidão, que nos ajuda a focar no que já temos e a reconhecer a abundância presente em nossas vidas. Quando agradecemos pelo que é, em vez de lamentar pelo que falta, começamos a quebrar o ciclo de busca insaciável e a criar espaço para a satisfação genuína. Em tempos de estresse e dificuldades, o autocontrole e a resiliência são qualidades essenciais para manter a paz interior. O Sermão da Montanha nos ensina a ser mansos, o que implica em ter a capacidade de manter a calma diante das adversidades. A mansidão, como vimos, não significa passividade, mas sim ter o autocontrole necessário para não reagir impulsivamente aos desafios. Desenvolver resiliência é essencial para superar as dificuldades da vida sem se perder emocionalmente. Isso envolve, em primeiro lugar, aceitar que as dificuldades são parte da vida humana. Ao aceitar as dificuldades como oportunidades de crescimento, podemos abordar os desafios com uma mentalidade positiva e aberta. Práticas como a meditação e o autocuidado são fundamentais para fortalecer nossa resiliência. Criar uma rotina que inclua momentos de relaxamento, introspecção e conexão com nossos valores ajuda a reforçar a capacidade de enfrentar os desafios com calma e clareza. A prática constante dessas técnicas ajuda a construir uma resistência emocional sólida, que nos permite navegar pelas tempestades da vida com mais tranquilidade. Implementar as lições do Sermão da Montanha é um processo gradual, mas os benefícios a longo prazo são imensuráveis. Embora as mudanças internas possam não ser imediatas, com o tempo, começamos a notar uma diferença substancial em nossa saúde mental e emocional. Os níveis de ansiedade diminuem, a insatisfação é substituída pela gratidão,
e nossa resiliência se torna mais forte. Esses benefícios não se limitam apenas ao nosso estado emocional. Eles também têm um impacto direto em nossas relações e no nosso bem-estar físico. Ao reduzir o estresse e cultivar um estado de paz interior, também melhoramos nossa saúde física, pois as tensões mentais e emocionais têm um impacto direto no corpo. A longo prazo, a aplicação desses ensinamentos cria uma base sólida para uma vida mais equilibrada, onde as adversidades não têm o poder de nos desequilibrar. Ao cultivar práticas diárias dessa plena atenção, gratidão e autocontrole, estamos construindo um estado de paz que pode durar ao longo do tempo. Além de seus benefícios para a saúde mental e emocional, as lições do Sermão da Montanha têm um impacto profundo nas nossas relações interpessoais. Seja no convívio familiar, nas amizades ou no ambiente profissional, a forma como nos relacionamos com os outros reflete diretamente o que cultivamos dentro de nós mesmos. Quando aplicamos os princípios de paz, humildade e perdão, essas qualidades se refletem nas nossas interações, promovendo um ambiente de maior harmonia e entendimento. Jesus nos ensina a olhar para o outro com compaixão e empatia, em vez de julgamento. Quando Jesus diz bem-aventurados, os misericordiosos, nos convida a tratar os outros com bondade, independentemente de suas ações. No mundo de hoje, onde o julgamento rápido e as divisões sociais estão em alta, cultivar a empatia se torna essencial para criar relações saudáveis. Uma maneira prática de aplicar esse princípio é praticando a escuta ativa. Quando estamos em conversas, é fácil interromper ou formar julgamentos precipitados, mas o Sermão da Montanha nos lembra de ser mais misericordiosos e de ouvir de maneira profunda e sem julgamentos. Isso fortalece os laços de confiança e compreensão, tanto nas amizades quanto nas relações familiares. Além disso, ao praticar a empatia, também começamos a ver os outros com mais compaixão, o que facilita a resolução de conflitos e promove o perdão. Isso cria um ciclo de respeito mútuo e compreensão que enriquece as interações cotidianas. O perdão é uma das lições mais poderosas do Sermão da Montanha. Jesus nos ensina que perdoar aqueles que nos ofendem é fundamental para viver em paz conosco mesmos e com os outros. Bem-aventurados os pacificadores, essa passagem nos desafia a agir com humildade e a resolver disputas de forma pacífica, em vez de perpetuar ciclos de ressentimento. Praticar o perdão, especialmente quando é difícil, é um passo crucial para a construção de relacionamentos duradouros e saudáveis. Isso não significa que devemos ignorar a dor causada pelos outros, mas sim escolher não carregar o fardo do rancor. Perdoar é libertar a si mesmo e abrir espaço para a cura. Uma maneira prática de aplicar o perdão em nossas vidas é dedicar tempo para refletir sobre as ofensas passadas e, em seguida, tomar a decisão consciente de deixar ir. Ao fazer isso, liberamos a energia negativa que poderia afetar nossas interações futuras e abrimos a porta para um relacionamento mais leve e livre de mágoas. A paz interior, um dos pilares do Sermão da Montanha, tem um impacto direto na forma como nos relacionamos com os outros. Quando estamos em paz conosco mesmos, conseguimos refletir essa paz nas nossas interações. O princípio de bem-aventurados os pacificadores nos desafia a ser agentes de paz em nosso entorno, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Uma maneira prática de cultivar essa paz é evitando a escalada de conflitos. Quando surgem desentendimentos, podemos tomar um passo atrás e escolher uma abordagem mais calma e pacífica. Isso não significa evitar confrontos necessários, mas sim buscar resoluções que favoreçam a harmonia, em vez de prolongar o conflito. Ao estarmos presentes e conscientes de nossas reações, podemos controlar nossas respostas e evitar agir de forma reativa em momentos de tensão. Isso ajuda a criar um espaço de entendimento e respeito mútuo, essencial para a construção de relacionamentos saudáveis. Jesus nos ensina a lidar com a adversidade de uma maneira que transforma a energia negativa em algo construtivo. Em vez de reagirmos de maneira impulsiva ou negativa aos desafios,
podemos escolher a paciência, a mansidão e a compaixão, como Jesus nos exemplificou. Essa abordagem não apenas melhora nossas relações, mas também fortalece nossa capacidade de transformar obstáculos em oportunidades de crescimento. Uma prática importante para essa transformação é a autorreflexão. Quando nos encontramos em uma situação de conflito ou negatividade, em vez de reagir automaticamente, podemos dar um passo atrás e refletir sobre a melhor maneira de responder. Pergunte a si mesmo: como posso transformar essa situação em uma oportunidade para aprender ou para promover paz? Essa reflexão ajuda a mudar nossa perspectiva, levando a um comportamento mais equilibrado e produtivo. Em relações pessoais, essa abordagem ajuda a evitar ressentimentos e a manter o foco na construção de uma conexão verdadeira e saudável. Ao mudar nossa atitude diante dos desafios, criamos uma energia mais positiva e generosa, tanto para nós mesmos quanto para os outros. A aplicação contínua dos ensinamentos de Jesus traz transformações profundas e duradouras na vida de quem o segue. Essas lições não são apenas para os momentos de crise, mas são um guia para uma vida mais equilibrada, mais focada no propósito e no bem-estar. Vivenciar esses princípios, as pessoas podem experimentar uma evolução interna, que vai além da saúde mental, afetando também o comportamento, as decisões e, mais importante, a forma como veem o mundo e interagem com ele. Jesus nos convida a repensar nossas prioridades e a viver de maneira mais consciente e alinhada com nossos valores mais profundos. Ao praticar a humildade, a misericórdia e a paciência, nossa percepção de sucesso e felicidade começa a mudar. Em vez de perseguir bens materiais e reconhecimento externo, passamos a buscar uma vida de serviço ao próximo, justiça e paz interior. Viver com propósito implica em tomar decisões conscientes sobre onde investir nosso tempo e energia. Uma maneira prática de aplicar esse princípio é revisar regularmente os seus objetivos e avaliar se eles estão em alinhamento com seus valores mais profundos. Pergunte a si mesmo: essa ação ou objetivo está me aproximando de uma vida mais plena e significativa? Na medida que tomamos decisões mais alinhadas com nosso propósito, começamos a experimentar uma sensação crescente de satisfação e realização. A vida deixa de ser uma corrida para alcançar o próximo prêmio e passa a ser uma jornada de crescimento contínuo, fundamentada no bem-estar e no impacto positivo que podemos ter no mundo. Um dos maiores presentes do Sermão da Montanha é a autenticidade que ele promove. Ao aprender a viver de acordo com nossos valores e não conforme as expectativas externas, nos libertamos da necessidade de aprovação alheia. A humildade nos permite ser verdadeiros conosco mesmos e com os outros. Ao invés de esconder nossas vulnerabilidades, começamos a ver nelas a verdadeira força. Essa autenticidade é vital para a nossa saúde emocional e social. Quando somos verdadeiros, conseguimos construir conexões mais profundas e significativas, pois não estamos mais tentando ser algo que não somos. Em vez disso, abraçamos nossa humanidade e a aceitamos como parte de nossa jornada. Uma forma prática de cultivar a autenticidade é praticar a honestidade consigo mesmo. Isso inclui reconhecer suas emoções, seus medos e suas aspirações, e ser aberto sobre o que você está sentindo. Esse nível de sinceridade cria uma base sólida para crescer, curar e se desenvolver, pois não há mais a necessidade de viver uma versão idealizada de si mesmo. A verdadeira transformação, conforme ilustrado por Jesus, ocorre internamente. Não se trata de mudar apenas o que fazemos externamente, mas de uma mudança profunda na forma como percebemos a nós mesmos, aos outros e ao mundo. Ao aplicar os ensinamentos sobre paciência, mansidão e perdão, começamos a moldar uma nova identidade. Uma identidade mais centrada na paz interior e na harmonia com os outros. Essa transformação interna tem um reflexo direto na nossa vida externa. Com uma mente mais tranquila e um coração mais generoso, nos tornamos mais resilientes e adaptáveis às circunstâncias da vida,
As dificuldades que antes poderiam nos derrubar se tornam oportunidades de crescimento. Cada desafio é uma chance de aplicar os ensinamentos e evoluir. Para aproveitar ao máximo essa transformação interna, é importante praticar o autoexame regular e estar disposto a ajustar nossas atitudes e comportamentos. O autoconhecimento, aliado à aplicação das lições do sermão, nos permite não apenas melhorar nossa própria vida, mas também inspirar e impactar positivamente as vidas daqueles ao nosso redor. Quando incorporamos os ensinamentos de Jesus e experimentamos uma transformação interna, surge uma vontade natural de compartilhar esses benefícios com os outros. A prática do amor ao próximo e da compaixão nos leva a querer ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Não se trata apenas de ensinar as lições de Jesus, mas de ser um exemplo vivo delas, inspirando outros a seguir o mesmo caminho. O impacto dessa transformação se espalha à medida que impactamos positivamente as pessoas em nosso círculo social. Seja através de palavras, ações ou gestos de bondade, nossa mudança interna tem o poder de criar um efeito dominó de transformação. Isso pode começar em pequenas ações diárias, como ouvir com atenção, perdoar rapidamente e agir com generosidade. Mas, com o tempo, cria um ambiente mais harmonioso e inspirador ao nosso redor. Além disso, ao compartilhar essa transformação com os outros, damos voz àqueles ensinamentos. Não apenas as nossas vidas são melhoradas, mas podemos também ser agentes de mudança no mundo ao nosso redor. Importante enfatizar que as lições aprendidas não são meras ideias filosóficas ou espirituais para serem apreciadas ocasionalmente, mas são princípios práticos e poderosos que podemos aplicar em nossas vidas diárias. O impacto desses ensinamentos vai muito além do contexto religioso ou espiritual. Eles são ferramentas reais para transformar a maneira como lidamos com nossas emoções, nossas relações e nossa experiência cotidiana. Para realmente colher os frutos dos ensinamentos de Jesus, é essencial adotar uma abordagem prática e constante. Não basta apenas entender os ensinamentos intelectualmente, precisamos aplicá-los de forma consistente e comprometida. A prática diária é o que transforma esses princípios em realidade em nossas vidas. Como qualquer outra habilidade ou mudança de hábito, a integração dos ensinamentos requer disciplina e paciência. Por exemplo, praticar a humildade e a paciência pode ser feito de forma simples. Ao enfrentarmos situações estressantes, podemos parar e escolher uma resposta mais compassiva e equilibrada. Da mesma forma, a prática da gratidão, do perdão e da empatia pode ser incluída no nosso cotidiano por meio de pequenos gestos, como agradecer por algo simples ou oferecer ajuda a alguém em necessidade. Essas ações cotidianas reforçam a mensagem de Jesus e ajudam a moldar uma mentalidade mais pacífica e resiliente. A transformação não acontece da noite para o dia, mas com cada pequena ação, começamos a ver mudanças significativas em nosso comportamento, nas nossas emoções e nas nossas relações. Ao focarmos na aplicação prática e consistente desses princípios, vemos como eles podem melhorar a nossa vida em níveis profundos e duradouros. A beleza do Sermão da Montanha está em sua capacidade de provocar uma evolução contínua. Ele não oferece uma solução única para todos os problemas, mas apresenta um caminho de crescimento pessoal que nos leva a uma vida mais rica e equilibrada. Cada ensinamento é uma etapa de um processo de amadurecimento, e à medida que incorporamos essas lições, nossa perspectiva sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo se amplia. Esse crescimento contínuo envolve a disposição de aprender constantemente. Como seres humanos, sempre enfrentamos desafios e momentos difíceis, mas o Sermão da Montanha nos lembra que esses desafios são também oportunidades de crescimento. Não estamos imunes às dificuldades, mas, ao internalizar esses princípios, somos capazes de enfrentá-los com uma mentalidade mais centrada e equilibrada. Esse processo de evolução é constante. Não se trata de alcançar uma perfeição inatingível, mas de aprender e evoluir ao longo da vida.
Cada nova fase traz novas lições, e Jesus é um guia que nos ajuda a nos ajustar e a crescer, não importa onde estamos em nossa jornada. Quando experimentamos os benefícios dos ensinamentos de Jesus em nossas próprias vidas, sentimos uma motivação natural de compartilhar esses benefícios com os outros. Isso pode ocorrer através de ações cotidianas, como ser mais paciente no trânsito, ser mais compassivo em nossas interações familiares ou oferecer palavras de apoio a um amigo em dificuldades. Esses pequenos gestos têm um grande impacto, criando um efeito multiplicador. Ao viver de acordo com os princípios de Jesus, nos tornamos exemplos vivos desses ensinamentos, inspirando os outros a seguir um caminho de paz, humildade e compaixão. Não se trata de pregar ou ensinar diretamente, mas de viver de maneira que seja um reflexo dessas lições. Nosso comportamento se torna uma forma de ensinar e impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Isso cria uma rede de transformação, onde as pessoas se apoiam e compartilham o impacto positivo que sentiram ao incorporar esses princípios em suas vidas. A mudança se torna ainda mais profunda e poderosa. Finalmente, o Sermão da Montanha não é apenas uma coleção de ensinamentos para o nosso tempo, mas um legado duradouro que tem atravessado os séculos, impactando gerações ao longo da história. Seu poder está na sua universalidade e na sua capacidade de ressoar com pessoas de todas as culturas, crenças e contextos. Esses princípios não pertencem a uma única religião ou tradição. Eles são um guia universal para viver uma vida mais plena e harmoniosa. Assim, ao integrar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, não apenas estamos nos beneficiando pessoalmente, mas também estamos contribuindo para um legado de paz, justiça e compaixão que pode ser transmitido às futuras gerações. Esse é um dos maiores legados que podemos deixar, uma vida vivida com propósito, alinhada com valores eternos que trazem equilíbrio e harmonia para o mundo. O Sermão da Montanha é um manual atemporal para a vida, oferecendo lições profundas que podem transformar nosso modo de viver, de interagir com os outros e de lidar com as adversidades. Aplicando de forma prática e constante, podemos fortalecer nossa resiliência emocional, alcançar paz interior e melhorar nossas relações interpessoais. Mais importante ainda, o Sermão da Montanha nos lembra que, ao vivermos de maneira autêntica e alinhada com nossos valores mais profundos, podemos criar um mundo mais justo e harmonioso. Jesus oferece lições poderosas que podem transformar sua vida, promovendo paz interior, resiliência emocional e relações mais harmoniosas. Agora é a sua vez de colocar esses ensinamentos em prática. Comece hoje mesmo. Se você sentiu que esse vídeo trouxe valor para a sua jornada, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com aqueles que também buscam transformação. Comente abaixo suas reflexões e vamos continuar essa conversa juntos.